do nosso culto de hoje. Vamos então para a palavra de Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem a dizer aos nossos corações. Eu tenho certeza que hoje novamente Deus falará comigo e com você. Então não desconecte. Infelizmente tem gente que desconecta, né? Na hora da palavra, tem gente que fala, deixa pra lá, Deus já falou comigo através do louvor, da oração, vou fazer outra coisa. Não faça isso, porque com certeza Deus ainda tem algo grande, profundo, né? Maravilhoso para falar ao seu coração. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Se você tem Bíblia aí com você, procure este versículo, Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Em breve, já quero também fazer a divulgação aqui para você, em breve o aplicativo Perfeito Louvor vai receber aí uma atualização e nessa atualização teremos a Bíblia no próprio aplicativo da Rádio Perfeito Louvor. Então, nós teremos aí um aplicativo de rádio e Bíblia online. Então, em breve, você vai receber aí a atualização do aplicativo e no próprio aplicativo já vai ter a Bíblia online. Agora eu gostei. Né? E dentro da Bíblia vai ter a opção de você receber, de você ler uma mensagem diária, né? Escrita aí por mim, pela pastora Glaucia, quem sabe ela também escreve mensagem lá para você ler, eu né? vou achar um tempinho de madrugada para escrever. Então, você Glória vai ter um devocional que a gente vai escrever, né? Todos os dias e postar aí para você. Não, tá que legal, essa parte de poder escrever, você não tinha me dito, não. Agora... Eita, agora o negócio ficou top, vai ser hein? muito bom. Então, top mesmo. Você que ainda não tem o aplicativo da Rádio Perfeito Louvor, pesquise aí nas lojas de aplicativos, baixe o aplicativo já, tá bom? Ainda não tem essa atualização, mas já baixe aí o aplicativo, porque quando for atualizado, você já vai, né, receber aí a atualização automaticamente e já vai ter aí essa opção da Bíblia online, né? Muitos recursos novos chegarão aí para prático, o nosso aplicativo, né, da Rádio Perfeito Louvor, tá bom? Então, vai ser muito legal. Vai ter a Bíblia, né? E na parte da Bíblia vai ter aí a parte do devocional, das mensagens que a gente vai poder escrever, né? Uma reflexão, um devocional rápido, né? E postar aí para você ler e compartilhar com seus amigos, tá bom? Porque eu tô aqui, ó, na minha Bíblia. Eu tenho um aplicativo da rádio aberto, mas eu tenho que sair do aplicativo, abrir outra tela aqui. Né? Não. Agora ficou... Com o aplicativo da rádio, você vai poder ver tudo num aplicativo só. Ver a rádio e ver a Bíblia ao mesmo tempo. Tô ansiosa, viu? Né? Agora tô ansiosa. Vai ser muito bom. Vamos lá, Abacuque, capítulo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. 2 versículos interessantíssimos. Vamos ler novamente lá, ó. Vamos ler, né, novamente Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele.
no Senhor, né? Mas o justo viverá pela sua fé. Agora, novamente, Romanos capítulo 1, versículo 17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Tem mais alguns versículos que eu quero ler com você, mas antes de nós lermos, você já pode deixar aí a sua Bíblia aberta em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Repito, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Deixa aberto aí, tá bom? Antes da gente continuar, aqui em Abacuque, no original, a palavra que aparece no lugar de fé é a palavra hebraica emuná. Olha só que interessante. Aparece a palavra hebraica emuná no lugar de fé no original, né? Em Abacuque capítulo 2, versículo 4, lá onde diz: o justo viverá pela fé. Seria viverá, né? Emuná. A palavra que aparece no lugar de fé. E esta palavra possui um sentido muito mais profundo, que seria o quê? Fidelidade, firmeza, constância ou perseverança, lealdade, deixa eu só voltar aqui. Lealdade, né? Honestidade, integridade, agir de tal maneira que inspire confiança, né? É um sentido aí, um significado muito mais profundo, né? Nós podemos trazer todas essas palavras, que são sinônimos, vamos dizer assim, que descreve o significado profundo de emuná: fidelidade, firmeza, constância, lealdade, honestidade, agir de tal maneira que inspire nas outras pessoas, inspire em quem está ao seu redor confiança. E o interessante é que a Bíblia ela está cheia de exemplos de pessoas que a gente pode dizer, olha aqui, viveram emuná, viveram pela fé. Se a gente for começar a citar os exemplos aqui, a gente vai, com certeza, listar um monte de pessoas, como o livro, a carta aos Hebreus, lista, né? E lista lá os heróis da fé, heróis que viveram emuná, heróis que viveram firmes, heróis que foram fiéis, pessoas que foram fiéis, pessoas que foram perseverantes ou constantes, pessoas que inspiraram confiança, pessoas que viveram de forma honesta, íntegra, pessoas que viveram emuná. Se você ler, né, Hebreus capítulo 11, começa lá o versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Aí ele vai listando. Mais na frente, a partir do versículo 4, né? A partir do versículo 4 ele fala de Abel. Aí no versículo 5 ele fala de Enoque. Aí no versículo 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí fala de Noé no versículo 7. No versículo 8 fala de Abraão. Então ele vai listando inúmeras pessoas, vai nos trazendo inúmeros, né, exemplos de pessoas que viveram emuná, que viveram pela fé. E eu escolhi um desses
personagens aqui, uma dessas pessoas que nos inspira, né? Que nos dá exemplo de viver pela fé, eu escolhi José. Eu gosto muito da história de José, porque ele foi um homem, um servo fiel, ele foi um servo firme, perseverante, constante, ele foi um servo leal, honesto, íntegro, e tinha uma atitude muito interessante. Essa atitude de José inspirava confiança nas pessoas. Vamos ver aqui, ó. Em primeiro lugar, com a história de José, eu não vou me ater ao que nós já sabemos, né, do sonho, e depois a traição dos irmãos, os irmãos planejando matá-lo, e no fim acabaram vendendo ele como escravo. Não, nós já conhecemos essa história. Vamos a partir do momento em que a gente vê José nos ensinando a inspirar confiança. Será que você inspira confiança nas pessoas? Olha só que interessante, José nos ensina a inspirar confiança. Será que, como esposa, você inspira confiança no seu marido? Olha onde a gente pode ir, né? Viver pela fé nos ensina a viver de modo que inspiremos confiança. Será que seu marido pode confiar em você como esposa, como mãe dos filhos dele? E ao contrário também, será que você como marido inspira confiança em sua esposa, dela sair e deixar os filhos dela com você, dela ir trabalhar e saber que quando chegar em casa, já que você vai estar em casa, ela vai ser bem recepcionada, vice-versa. Nós podemos pegar este exemplo, a gente fala, qual é o costume, né? Vamos dizer assim, qual é o costume? A esposa que trabalha fora, ela chega, né, mesmo que o marido esteja em casa, ela chega e tem que fazer as coisas, né? Tem que ir lá arrumar a casa, tem que fazer o lanche, tem que fazer a janta, tem que fazer tudo. No entanto, não é errado, né, o que está em casa fazer as coisas e recepcionar bem quem vai chegar, seja, né, o marido estando em casa, ele faz. E quando a esposa chegar, ela chega, senta, tem um lanchinho, tem um suco para ela beber, né? Tem um biscoitinho para ela comer, que seja, um pãozinho para ela comer, e vice-versa, né? E vice-versa. O marido chega em casa, a esposa já está lá, por que não recepcioná-lo com um suco, né? Um suquinho, não precisa espremer lá a laranja, não precisa fazer a polpa né? Já tem, se quer fazer, né, suco da polpa, compra, é mais fácil, mais rápido. Tem o suco aí de pozinho, muito embora não seja o mais saudável, mas vamos dizer, estou dando um exemplo para mostrar que às vezes a gente não faz porque não quer, porque não tem o capricho, não tem o amor de falar, não, meu marido está chegando em casa, vai chegar cansado, ele ainda vai ter que arrumar o lanche dele, ele ainda vai ter que fazer o suco dele, ele ainda vai ter que fazer o café dele, e vice-versa. Minha esposa está chegando em casa, está chegando cansada, trabalhou o dia todo, eu estou aqui, por que não? Por que não fazer um lanchinho para ela? Ela vai chegar cansada em casa, ainda vai ter que fazer, né, a comida, vai ter que fazer o lanche, vai ter que fazer tudo. Ah, não, mas eu também trabalhei o dia inteiro, eu só cheguei um pouco mais cedo. Pois é, você chegou mais cedo, teve mais tempo de, pelo menos, descansar um pouquinho ali. Pensa no seu marido ou na sua esposa, vai chegar cansado, com a cabeça cheia, e ainda ter que preparar o próprio lanche, preparar o próprio, né? Já que você já estava lá e poderia fazer isso. Eu estou dando um exemplo para você ver como que essa palavra aqui ela é profunda e nos ensina. José inspirava confiança. Você como esposa
inspira confiança, você como marido inspira confiança, você como pai inspira confiança, você como mãe inspira confiança, você como funcionária inspira confiança, como servo do Senhor, na obra de Deus inspira confiança? Essa é a primeira pergunta que a gente faz olhando para a vida de José. A atitude de José de andar com Deus inspirava e nos ensina a inspirar confiança nas pessoas. Vamos abrir aí, deixa marcado lá, né, a passagem que eu pedi para você deixar aberta, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Mas vamos fazer aqui antes uma leitura em Gênesis, capítulo 39. Deixa aberto também aí a Bíblia. Se tiver um marca-texto, já deixa tudo marcadinho aí. E vamos lá, vamos manusear a Bíblia, né? Gênesis, capítulo 39. Vamos ler bastante este capítulo. Gênesis, capítulo 39. A primeira leitura que a gente vai fazer aqui é do versículo 1 ao 6. Gênesis 39, como dizem como os pregadores costumam fazer, né? O primeiro livro da Bíblia, capítulo 39. Vamos lá. Do versículo 1 ao 6. Quando José foi levado ao Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor, olha só, estava com José. Por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Muitas das vezes não precisa abrir a boca para pregar, né? Muitas das vezes não precisa querer fazer com que a pessoa escute você falar. Pregue apenas com o que você faz. Pregue com o seu serviço bem feito. Pregue com o amor que você demonstra ao fazer as coisas de casa, ao trabalhar na empresa onde você, né, é empregado. Pregue com o seu serviço, com o seu testemunho. Muitas das vezes, esta pregação tem muito mais efeito. A Bíblia não diz que José pregava ao seu senhor, pregava para Potifar. A Bíblia não fala aqui que José pregava para Potifar, mas José pregava através do seu serviço excelente. Olha só, através do testemunho de José, através do serviço, do sucesso de José, olha só o que Potifar percebeu. Versículo 13, vamos ler novamente. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Potifar reconheceu que o sucesso de José era por causa da sua fidelidade ao Senhor Deus. Aqui a Bíblia não diz também que Potifar atribuiu o sucesso de José ao seu talento, à sua sabedoria, à sua inteligência. Não. Potifar atribui o sucesso de José porque Deus estava com José. E Potifar reconhece isso. E nós não vemos aqui José dizendo a Potifar: olha, eu sirvo a Deus o Todo-Poderoso, venha você também servir a Ele. Não, a gente vê o testemunho de José. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de
todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações e os animais prosperavam. Assim, olha só, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. Aí começa uma outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Então você vê, Potifar, José inspirou em Potifar uma confiança tão grande que foi dada a José tudo. E Potifar não se preocupava com mais nada. A Bíblia diz aqui, na versão que eu li, que ele só se preocupava com o que iria comer. Ou seja, ele só escolhia o que ia comer. Essa era a preocupação de Potifar. O que eu quero comer hoje? Quero comer isso daqui. Pronto, era só essa a preocupação dele. Todo o resto, ele confiou a José. Será que você inspira tamanha confiança nas pessoas? Será que você inspira tamanha confiança no seu próximo? Será, repito, faço novamente a pergunta, como esposa, como marido, como pai, como mãe, será que você inspira esta confiança? Será? O justo viverá pela fé, inspirando confiança, porque ele se dedica a servir ao Senhor. Aquele que entrega a sua vida a Deus, aquele que busca ao Senhor, ele inspira confiança nas pessoas. Quer ver um exemplo muito simples? Antigamente, você chegava em qualquer lugar. Isso hoje em dia tem acabado por quê? Porque as pessoas aqui, os servos do Senhor, nós vamos falar com a gente. A gente gosta de falar muito dos que estão lá fora. E Deus tem nos levado a falar muito conosco aqui, que nos declaramos servos de Deus. Antigamente, você chegava num mercadinho, numa padaria, fala, olha, me dá aí tal coisa, me dá aí R$200 de compra. Ou, naquela época, R$50 já era uma compra imensa, né? Me dá aí R$50 de compra. Vamos dizer, uns 20 anos atrás, né? Uns 20 anos atrás, você via aí os seus pais, eu vi meus avós fazendo isso, me dá aí R$50 de compra, depois eu venho e pago. Tudo bem, pode levar, você é um servo de Deus, você é crente. Às vezes as pessoas ímpias falavam, vai lá, pode pegar tudo que você quiser, você é crente, eu confio que você vai pagar. Hoje em dia isso não acontece, porque deixamos de viver pela fé. Deixamos de viver pela fé. Aí nós voltamos aos versículos que a gente leu antes. O que vive pela fé é justificado por Cristo. Olha lá, Abacuque 2, versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa. Isso daqui deveria ser o ímpio, mas tem muito crente hoje com a alma orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Deveria ser aqueles que não reconheceram Cristo como Salvador, mas existem muitos crentes, entre aspas, que estão aí com as suas almas pervertidas, são perversos, são orgulhosos, né? Aí, ponto e vírgula, coloca aqui o versículo, mas o justo viverá pela sua fé, ou seja, emuná, o justo é fiel, o justo é honesto, o justo é íntegro, o justo é perseverante. E o justo aqui não é aquele que
se auto-justifica, não, ele é justificado por Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 17, olha aí, nós já lemos e estamos lendo novamente, compreendendo o que Deus quer falar com a gente. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. Ou seja, o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos muda, o Evangelho nos torna honestos quando permitimos. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, por emuná, pela nossa fidelidade, pela nossa honestidade, pela nossa integridade. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé, viverá emuná. Repito, fidelidade, honestidade, integridade. Agora, finalmente, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Será que você tem essas qualidades? Emuná, fidelidade, honestidade, integridade, firmeza, constância, perseverança, será? O que nós mais vemos hoje em dia são pessoas inconstantes, são pessoas infiéis, pessoas desonestas, não é? Corruptas, e achamos que a corrupção só está no meio político, mas há muitos maridos corruptos que mentem, que manipulam, há muitas esposas corruptas que mentem, que manipulam, não é? Outra coisa que José nos ensina com sua vida é a respeito da fidelidade. Fidelidade é você se manter fiel. Fidelidade é você seguir aquilo que a palavra lhe ensina. É você se manter firme, fiel ao que foi lhe ensinado ou ao que lhe foi confiado. Deus confiou em suas mãos uma família. O que você tem feito dessa família? Deus confiou em suas mãos um casamento. O interessante é que o seu marido não é seu, a sua esposa não é sua. Todos nós somos filhos de Deus. Nós damos ouvir, tem muito, antigamente tinha muito isso, hoje em dia já não tem mais tanto, né? Você vai nos pais de uma moça e fala, eu quero casar com a sua filha, aí o pai da moça fala, olha, estou entregando em suas mãos a minha filha, cuide bem. Só que nós deveríamos também levar isso a um outro lado. Deveríamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Deus falando, esse daí que eu te dei para você casar com ele, é meu filho. Vê se cuide bem dele, porque é meu filho. E ao mesmo tempo Deus falando para o seu marido, olha, essa daí que você casou com ela, trate ela bem, porque é minha filha. O pai dela, a mãe dela pode se esquecer dela, mas eu não esqueço dos meus filhos. A gente deveria ouvir isso, o Espírito Santo falando isso aos nossos corações. Será que, o que você tem feito, né? Dos filhos que Deus te deu. Nem os filhos são nossos. A Bíblia diz que os filhos são o quê? Herança de Deus. Pertence a Deus. E aí a gente poderia entrar num outro assunto que não vamos entrar agora, né? Então o filho, Deus coloca em suas mãos para você cuidar, para você ensinar, e a Bíblia diz que não podemos nos moldar a nossa família de acordo com este mundo. Será que você tem se mantido fiel a esta palavra? Ou você tem se desviado desta palavra e feito da sua família o que você bem entende, o que o mundo quer que você faça, o que as pessoas querem que você faça? Como você tem vivido, como você tem, vamos dizer, dirigido a sua vida?
de acordo com o mundo, de acordo com os amigos, ou você tem se mantido fiel ao que a palavra lhe orienta? Viver pela fé, a gente acha que está voltado a acreditar que Deus vai abrir as portas, acreditar que Deus vai encher a conta de dinheiro, acreditar que Deus vai curar, acreditar que Deus vai derrubar a muralha. Sim, glória a Deus, Deus pode fazer tudo isso, eu creio. Deus pode abrir porta que está fechada, pode criar porta em lugar que não existe porta, pode fazer conta, né? Pode te dar aí um emprego com salário bom. Deus pode fazer tudo isso e muito mais, porque Ele é Deus, Ele é dono de tudo. Mas viver pela fé não se limita a estas coisas que a gente tanto gosta de ouvir e pregar. Viver pela fé começa por aqui. Pela nossa... Será que nós inspiramos confiança? Será que nós somos fiéis ao Senhor? Gálatas, e o interessante é que fidelidade é fruto do Espírito Santo. Quando nós não somos fiéis ao que Deus nos entrega, quando nós não somos fiéis à palavra do Senhor, quando nós não somos fiéis ao que a palavra nos orienta, no que diz respeito à nossa própria vida, à nossa maneira de viver, à nossa maneira de pensar, de falar, de agir, de andar, de formar a família, o casamento, quando nós não somos fiéis ao que a palavra nos ensina, nós não estamos produzindo fruto do Espírito Santo. Logo, não temos o Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto, observe os frutos: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Fidelidade. Aquele que não é fiel é porque não tem o Espírito Santo. Porque se tem o Espírito Santo, produz este fruto, fidelidade. Será que você tem produzido fidelidade? Será que você tem sido fiel? Vamos voltar lá para Gênesis capítulo 39, aprendendo com José. Gênesis 39, do 7 ao 9. Nós devemos ser fiéis a Deus e não só a Deus. Porque se a gente diz que é fiel a Deus e não é fiel ao que foi colocado em nossas mãos ou às pessoas, estamos deixando automaticamente de ser fiel ao Senhor, porque estamos deixando de praticar a honestidade, a integridade. Olha só, Gênesis 39, do versículo 7 ao 9. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse, olha só, José se mantendo fiel a Deus e ao Senhor dele, né? O Senhor dele, ao patrão dele, vamos colocar assim. O meu Senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade do que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. Será que nós temos sido fiéis como José? Porque a gente diz, José foi fiel a Deus, mas José se manteve fiel a Deus, não cometendo maldade para com o seu próximo. Porque tem gente que acha que pode ser fiel a Deus, pecando contra o irmão, falando mal dele, levantando calúnia, tomando o que é do próximo para si, né? Machucando o próximo. José nos mostra que ser fiel a Deus
é se manter fiel também às pessoas, amando o próximo como a si mesmo. José disse aqui, olha, meu patrão, meu senhor, confiou tudo a mim. Tudo que era dele, ele colocou em minhas mãos, menos a senhora. Porque a senhora é a mulher dele. Como eu poderia cometer então tal maldade, tamanha maldade? Eu estaria pecando contra Deus. Será que nós temos nos mantido fiéis? Será que nós agimos como José? Ou achamos que podemos passar a perna no próximo, podemos atropelar as pessoas, podemos tomar do outro, né? Tomar as coisas do outro para nós? Será que... O que nós temos feito? Será que somos fiéis? O justo viverá pela fé, pela sua fidelidade ao Senhor. E faz parte de ser fiel a Deus, fazer o bem ao próximo. Em terceiro lugar, o que José nos ensina é a constância, a perseverança. O José não ia até Deus só quando precisava. José não ia orar quando as coisas apertavam. A gente faz muito isso. Quando está tudo bem, esquecemos do Senhor. Quando as coisas estão bem, deixamos Deus de lado. Aí quando a prova chega, como nós falamos, aí lembramos que temos um Deus. Aí começamos a orar. Aí começamos a louvar, né? José não. José tinha um relacionamento constante. Era algo que não era interrompido. Ele era fiel ao Senhor, mesmo na bonança, como também no momento de escassez. José era fiel a Deus nos bons momentos e nos momentos ruins. Ele era fiel ao Senhor quando estava no meio da tempestade, como também quando estava em um barco, em um mar tranquilo. E Deus estava sempre com ele. Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4 diz o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. É necessário passarmos por provação para crescermos e alcançarmos a plenitude do Senhor. Gênesis 39, vamos voltar lá. Vamos reler o versículo 2 ao 4. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo o que fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. Vamos agora pular para Gênesis 39, vamos ler o versículo 20 ao 24. 20 ao 24. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Isso aqui aconteceu após a história que nós já conhecemos. José corre, né, da mulher de Potifar e ela levanta calúnia, mente a respeito dele, fala que ele a atacou, né, tentou abusá-la, né, e a gente conhece a história e aí José acaba sendo lançado na prisão.
21. Mas o Senhor estava com ele na prisão, porque José se mantinha fiel e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais de se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. O justo, o íntegro, o honesto, aquele que é firme, aquele que não abandona os princípios de Deus, aquele que não abandona o Senhor, aquele que se mantém fiel diante do Senhor, prospera até mesmo na prisão. É o que José nos ensina. Quando nós nos mantemos perseverantes na fidelidade ao Senhor, perseverantes no amor ao Senhor, prosperamos até mesmo no meio da crise. Prosperamos até mesmo no momento em que todo mundo diz: é impossível crescer. É impossível prosperar, é impossível sair algo bom disso daí. E acontece. Quando nos mantemos fiéis. Eu gosto deste versículo aqui, ó. Salmo 37, versículo 19. Em tempos de calamidade, isso daqui é para quem vive a palavra emuná, para quem é fiel, para quem é perseverante, para quem é honesto, para quem é firme. Em tempos de calamidade, não serão envergonhados, mesmo em dias de fome, terão mais do que o suficiente. Ué, como assim? Se é tempo de fome, como é que vai ter mais do que o suficiente? José estava preso. Ele era um preso, era acusado de tentar abusar da esposa de um capitão egípcio. Foi preso, foi condenado. Como é que um condenado pode mandar nos presos? Não tem lógica nisso. Como é que o condenado pode assumir as tarefas do encarregado da prisão? É como se um preso, né? É como se um bandido, para nós entendermos, entrasse na cadeia, fosse jogado numa prisão lá num presídio e assumisse as tarefas do diretor daquele presídio. Foi o que aconteceu com José. Ele estava lá preso injustamente. Nós sabemos que José não era nem um bandido, não era nem um sem vergonha. Pelo contrário, ele era fiel a Deus, era honesto, não pecou em nada, foi jogado lá injustamente. E por isso, dentro da prisão, aos olhos de todo mundo ele era culpado, mas aos olhos de Deus não era. E por isso, ele conquistou a simpatia do encarregado daquela prisão e assumiu as tarefas do diretor do presídio. E é o que Deus está dizendo aqui, ó. Em tempos de calamidades não serão envergonhados, mesmo em dias de fome terão mais do que o suficiente. Consegue compreender? Os perversos, contudo, aquele que está com a sua alma cheia de orgulho, com a sua alma, aquele que é perverso, com a sua alma cheia de amargura, perversidade, de maldade, ele diz: os perversos, contudo, morrerão. Os inimigos do Senhor são como flores do campo e desaparecerão como fumaça. Mas o justo continuará de pé. No meio da tempestade, ele dormirá tranquilo. No meio do terremoto, no meio da avalanche, no meio do que
tudo, no meio de tudo que é ruim, o justo continuará de pé, porque ele vive pela fé. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao 5 diz o seguinte: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Aprende isso daqui hoje. Sejam fortes e firmes. Emuná é firmeza. Você não desiste por qualquer coisa. Você não desiste por causa de qualquer tempestade. Você não desiste por causa de qualquer não grosso que você ouviu. Você não desiste por causa de qualquer coisa. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo. Está faltando muito isso em nosso meio. Pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Tudo que você faz para Deus e trabalhar para Deus não é só na igreja, não é só no ministério, não. Quando você é uma boa esposa, né? Você está trabalhando para Deus, porque você está cuidando de um servo de Deus. Quando você é um bom marido, você está trabalhando para Deus, porque você está cuidando de uma filhinha do Senhor. Quando você é um bom pai, você está trabalhando para Deus, porque você está cuidando daquilo que é de Deus. Então, meus irmãos, com tudo que nós lemos aqui, tudo que nós ouvimos aqui, com o exemplo da vida de José, podemos entender ainda melhor o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos agora ler este versículo com a compreensão que a palavra de Deus nos deu hoje, a compreensão que a palavra de Deus nos deu neste momento. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem firmeza, sem fidelidade, sem honestidade, sem integridade, sem perseverança, é impossível agradar a Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós estamos vivendo... Hoje eu estava conversando com o pastor Henrique sobre a geração, né? A geração de agora, coisas que estão acontecendo e falei no geral, na vida mesmo secular, né? É um povo que não aceita não, é um povo que... Mas eu trago para essa breve conversa para finalizar o culto. Nós estamos assim, não aceitamos um não de Deus, porque quando a gente é pai, a gente sabe que tem coisas que não vão fazer bem para o filho e a gente tem que dizer não. O amor, ele não pode ser permissivo o tempo todo. Não, pode, vai lá, faz, vai lá. Os pais hoje têm medo de dizer não para os filhos, estão reféns dos filhos e os filhos, no geral, não aceitam ouvir um não. E o povo de Deus, infelizmente, tem estado assim. Ah, não, mas é porque a pandemia começou, eu perdi a fé. Ah, porque a pandemia começou, eu não vou mais na igreja. Não, antes de pandemia já tem muita gente fraquejando. Pastora, mas nós estamos vivendo o fim dos tempos, é a palavra se cumprindo. Antes de pandemia já tinha muito obreiro sem dedicação à casa do Senhor.
Vocês estão vendo que eu estou cansada. Eu aqui tô quase pescando. Mas eu prestei atenção na mensagem para a honra e glória do Senhor. E quando a gente se propõe a fazer a obra, quando Deus nos chama para fazermos a obra, a gente tem muitas coisas a fazer, né? Se você está numa equipe de louvor, tem ensaio. Se você é líder de departamento na igreja, tem reunião, tem várias coisas para fazer. A gente sai de casa mais vezes, a gente vai à igreja mais vezes durante a semana. O obreiro, o cristão em si, ele é obreiro, ele tem que estar à disposição do Senhor em primeiro lugar e do seu pastor. Mas a gente quer todas as coisas do nosso jeito, a gente reclama. Se o pastor disser assim, olha, os diáconos, diaconisas, têm que vir com tal cor de roupa, ou então tem que vir com uniforme, vamos fazer aqui uma camiseta, vocês vão ter que usar. Ai, misericórdia, lá vem o pastor inventando moda. No trabalho, se o chefe falar assim, olha, venha com o nariz de palhaço, você vai. Nem que seja para passar vergonha, mas você vai, porque você sabe que se você não for, seu chefe te manda embora. Você fica sem dinheiro. E a gente não persevera em mais nada. Temos sido um povo fraco na fé, um povo que só quer, sabe, vitória. Vitória, vitória, vitória o tempo todo. Um povo que só quer oba-oba, festa o tempo todo. Ninguém quer servir a Deus na essência, tendo fé, sendo provado. José, quando todas essas coisas aconteceram com ele, quando ele foi preso, ele já tinha sido vendido. A prisão não foi a primeira prova, o primeiro sofrimento. Ele já tinha sido vendido e ele continuou firme, longe da família. E a Bíblia relata que José era um jovem bonito. Ele estava longe da família, ele estava decepcionado, entristecido com os irmãos, com saudade dos pais, com tudo. E aí, ele não desistiu. Ele não desistiu, ele continuou ali, trabalhando na casa de Potifar. Não bastasse ter sido vendido, a esposa de Potifar, eu me lembro sempre do nosso amigo pastor Sebastião Ribeiro, que ele fala Potifera. A esposa de Potifar caluniou José. E aí ele foi para a prisão, ele passou anos na prisão, mas nunca perdeu a fé, sempre esteve firme. É isso que Deus está nos ensinando. Sejam firmes em nome de Jesus. E essa firmeza nós conseguimos nos alimentar e ter essa firmeza justamente através da palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por esses momentos onde nós estamos sendo fortalecidos no Senhor. Vamos ser mais fortes. O Senhor nos criou, não é para ficar de mimimi, não é para ficar lamentando, chorando, dizendo... Eu digo assim, queridos, lamentar, se angustiar é inerente ao ser humano. Você fala, poxa, a gente vê uma notícia triste, a gente sabe, de um sofrimento de alguém, a gente fala, poxa vida, ô Senhor, misericórdia. Não é errado falar assim, mas o lamento, já quando vira murmuração de pessoas dizendo, ai, Deus me esqueceu, Deus não me ouve, ô vida. Tem gente que lamenta por tudo. Oh, meu Deus, misericórdia. Sabe, não sai da boca dessas pessoas uma palavra de gratidão. Nós temos que parar. Tem que parar de ser dessa maneira. Nós temos que ser fortes na presença do Senhor, perseverantes, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar em nome de Jesus, porque o Senhor é bom. Aleluia.
Pai querido, como o Senhor é bom. Obrigada, meu Deus. Obrigada pela força que o Senhor tem nos dado, pela coragem. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, Pai, infinito para com as nossas vidas. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, eu quero te agradecer por cada vida, cada família, cada um, Senhor, que tem sido edificado através desta programação, através, meu Deus, das mensagens, dos nossos momentos de oração. O Senhor é Deus para fazer infinitamente mais do que tudo que nós podemos imaginar. Senhor, nem nos nossos melhores sonhos nós somos capazes de imaginar o que o Senhor é capaz de fazer. Louvado e engrandecido seja o teu nome, porque nós temos a certeza, tem a vitória para os que te servem, para os que creem, para os que perseveram em ti. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor tem nos dado oportunidades de voltarmos cada vez mais ao primeiro amor, de nos aprofundarmos na tua santa e poderosa palavra. Louvado, engrandecido seja o teu santo nome. Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de cultuarmos a ti, de adorarmos a ti em espírito e em verdade, e sermos alimentados por ti, Pai querido. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para dizer que te amamos. Que o Senhor é um Deus poderoso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos.